Ontem a gente estava falando de estatística, então a gente começou falando de moda, mediana. Moda é o que mais aparece numa distribuição, mediana é o que está no meio da distribuição, e aí a gente tem as médias. E aí a gente fez aqui exemplo de média aritmética, né? E aí moda e mediana. E aí a gente tem a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. E a média ponderada. Vamos supor que eu fiz duas provas, aí eu tirei 5 em uma prova e 8 na outra prova. Então, qual vai ser a minha média aritmética? Vai ser eu somar as duas notas e dividir por 2, porque eu fiz duas provas. Então, por isso que é dividir por 2. 5 mais 8 dá 13. Dividido por 2 vai dar 6,5. O que é a média geométrica? É eu fazer a raiz, nesse caso aqui raiz quadrada, porque são duas notas, de 5 vezes 8. Então, a raiz quadrada de 5 vezes 8 que dá 40. Mais 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz do 4 vezes a raiz do 10. A raiz do 4 é exata. Ela é 2, mas a raiz do 10 não é. Então, a média geométrica dessas duas notas é 2 raiz de 10. E a média harmônica é a soma da inversa dessas notas. Então, é 1 sobre 1 quinto mais 1 oitavo. E aí eu vou ter que fazer o MMC entre 5 e 8, o MMC é 40, né? 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 1 é 8, mais 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 1 é 5. Aí fica 1 sobre 8 mais 5 dá 13, 40 avos. Aí isso aqui é uma divisão de duas frações. A primeira é 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, então 1 vezes a segunda invertida, né? Era 13 sobre 40? 40 sobre 13, né? Agora vamos supor que essas provas aqui tinham peso. Por exemplo, eu fiz a prova 1 com peso igual a 1 e a prova 2 com peso igual a 3. Então, qual vai ser a minha média ponderada? É a nota vezes o peso, mais a outra nota que é 8 vezes o peso, que é 3, dividido pela soma dos pesos, 1 mais 3. E aí, 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5, né? Aham. 8 vezes 3, 24. 1 mais 3, 4. 5 mais 24, 29. Dividido por 4, não vai dar exato. Aqui vai dar 7, que é 28, sobra 1, 10. 10 dividido por 4 vai dar 2, sobra 2, vai dar 7,25. Vamos ver o mesmo exemplo agora com três notas. Fiz três provas, aí eu tirei 2, 5 e 10. Então, quem é a média aritmética? Fala pra mim, como é que vai ficar? 2 mais 5 mais 10 dividido por quanto? Dividido por 3. Isso, porque são três provas. Então, vai ficar 15, 17 sobre 3. Dá 6, não, dá 5, que dá 15. Aí sobram 2, dá 20 dividido por 3, que vai dar 6, que é 18. Aí vai dar, ficar dando 5,66666. Se eu arredondar, 5,7. E a média geométrica, vai ser a raiz quadrada ou vai ser a raiz cúbica? Cúbica. Cúbica, porque são três notas, isso aí. Então vai ficar a raiz cúbica de 100. Só que 100 não dá para tirar da raiz, porque não é exato. Não tem três fatores. Então tem que ficar assim. E a média harmônica? Vai ser 1 sobre 1 meio mais 1 quinto mais 1 décimo. Por que, por que é um meio mais um quinto? Porque é sempre o inverso da nota, que é 2 sobre 1. Aí eu inverto, fica 1 sobre 2. A média harmônica é sempre o inverso da nota. E o inverso de um número
Ah, tá. O inverso de 2 é 1 sobre Uhum. 2. O inverso Tá, de 2 sobre 3 seria 3 sobre 2, entendeu? tá bom. Aí aqui eu tenho que fazer o MMC entre 2, 5 e 10 é o próprio 10. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Depois eu vou fazer 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. E aí eu vou fazer 10 dividido por 10, dá 1 vezes 1, 1. 5 mais 2, 7. 7 7, mais 1, 8. então é 1 vezes 10 sobre 8, que é o inverso da segunda. Então vai ficar 10 sobre 8, simplificando. 5 sobre 4, vai dar 1, vai dar 1,25. E aí a média ponderada? Primeira prova eu tinha peso 1, a segunda tinha peso 2 e a terceira tinha peso 3. Então a média ponderada vai ficar o quê? Nota 2 vezes peso 1, mais nota 5 vezes peso 2, mais nota 3, 10 vezes peso 3. Dividido pela soma do quê? Uhum. Pela soma dos pesos, né? Aham. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Não, entrou todo mundo. Boa noite. Aí, Oi, boa noite, oi. aí eu vou dividir pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Sobre 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 30 mais 10, 40. Mais 2, 42 sobre 6. Vai dar 7. Certo? É. Olha só. A gente está fazendo a revisão do que a gente viu ontem. Quando a gente vê negócio de eleição, eles falam assim, com a margem de erro para 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já ouviram falar nisso? Quando vai Aham. falar de eleição? O que é isso? Aham. Isso é chamado desvio padrão. O que é o desvio padrão? É quando eu tenho um comportamento ou um resultado e esse resultado tem uma margem de erro. Só que essa margem de erro pode ser para cima ou para baixo. Então, por Uhum. exemplo, eu peguei e perguntei o peso de 200 pessoas onde eu moro, no bairro que eu moro. Aí a média da massa dessas pessoas foi, vamos supor, 75 quilos, tá? Então, em média, as 200 pessoas que eu entrevistei têm massa de 200 quilos. Só que essa pesquisa, ela tem uma margem de erro de 2 quilos para mais, 2 quilos para menos. Porque tem gente que vai pesar 77, 76, como vai ter gente que vai pesar 74, 73. Então, só para vocês entenderem, quando fala em estatística de desvio padrão, é essa margem de erro que pode aumentar ou diminuir. Na área de computação, quando surgiu o computador, né, antes do computador, a gente fazia os cálculos na mão. Não tinha a tecnologia que tem hoje para poder fazer os cálculos. Então, quando você tem uma conta muito grande, imagina que você tem isso aqui, 0,000000145 vezes um número que é uma dízima não periódica, 3,125789153, esse número é infinito. Esse número que eu estou multiplicando embaixo, ele não tem fim. E ele é um número que ele não tem um comportamento que se repete. Eu não sei que número que vem depois do 3. Então, ele é uma dízima não periódica. Então, quando eu tinha que fazer uma conta dessa, quanto mais casa decimal eu botar, depois da vírgula, mais próximo do certo esse número fica. Mas sempre vai ter uma margem de erro. E é o que eu estou querendo dizer é que o computador ele tem uma memória. Dentro dele, ele guarda ele tem um espaço para guardar. Quando a gente tira muita foto, que a gente guarda muita coisa no nosso celular, às vezes fica, né? Armazenamento cheio, você tem que apagar coisa, não é? Mesma coisa é o computador. O computador ele tem um espaço de memória e um espaço de armazenar as coisas. Então, quando ele fica cheio, ele trava. Então, quando ele vai fazer uma conta muito grande, ele tem um limite. E aí ele tem o que a gente chama de arredondamento.
E aí o arredondar é isso, é fazer até uma certa casa decimal. E aí vai ter uma margem de erro. Eu não sei se eu já falei pra vocês, quando vocês vão no posto de gasolina, se você olhar, eles não falam que um litro de gasolina é 70 centavos. Eles falam, por exemplo, que o litro de gasolina é 752 centavos. Tem 3 casas decimais. E no nosso dia a dia, com dinheiro, a gente não lida com 3 casas decimais. Por que eles botam 3 casas decimais da gasolina? Porque aí aumenta mais rápido o que você paga, entendeu? Você acaba pagando mais, porque você tem uma casa a mais. Tá entendendo? Para adicionar na hora de pagar. Então, por isso que no posto de gasolina ele tem 3 casas decimais na casa do centavo. Vai subir mais rápido o que você vai pagar, para eles ganharem mais dinheiro, entendeu? Se tivesse 4 casas decimais, ia subir mais rápido ainda. Tá? Isso é só uma explicação para entender na prática para que serve isso, esse bando de número. E onde é que a gente vê, tá? A gente vai ver estatística aí pra a gente ver. Aí olha só, quando a gente atrasa, quando eu tenho uma conta de luz para pagar, vamos supor que a conta venceu dia 10 e eu pago dia 25, passou 15 dias do vencimento. Então eles ainda não olharam a conta de luz do mês seguinte. Eu vou ter que pagar com atraso, mas existe uma coisa chamada mora. E a mora é um valor fixo que você paga a mais depois que passa do dia do vencimento. Essa mora é juros simples. Porque o que acontece? A gente aprende juros simples e juros compostos. E na vida real, as nossas cobranças são sempre em juros compostos, porque os juros compostos crescem muito rápido. Mas o lugar que a gente vê a aplicação de juros simples é na mora. Que é isso, você tem uma conta de luz, de água, de gás, que seja para pagar, você atrasou alguns dias. Então vamos supor, passou até 10 dias depois do vencimento, você paga R$2 de mora. Esse valor é fixo, né? Se você não pagar a conta até a próxima leitura, aí acaba que vai juntar as duas contas. Mas se você pagar antes, você vai ter esse valor fixo que é chamado de mora. E aí é juros simples. Fora isso, quando vão cobrar da gente, é tudo juro composto, principalmente cartão de crédito, né? Os juros são galopantes, é enorme. Se eu tenho uma fatura de R$100, o juro é de 20%. Se eu não pagar nada, mês que vem a conta já vai vir 120. Se a fatura do meu cartão de crédito é R$1.000 e eu não pago, no mês seguinte é R$200 a mais de juros, é 1.200. Então, a taxa de juros para quando a gente atrasa é muito grande, né? Agora, se eu boto um dinheiro na poupança, rende muito pouco, 5%. No CDI, que eles falam, né, em alguns bancos digitais. Mas isso é muito pouco se você olhar em relação ao que a gente paga de juros. Mas é assim que eles fazem, né? Então, a gente tem que, enfim, tentar não se enrolar financeiramente. Mas aí, qual é a diferença nos cálculos de juros simples e juros compostos? Os juros simples é o quê? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a conta que eu faço. E se eu for olhar o gráfico dos juros simples, ele vai crescer assim, linearmente, como se fosse uma função do primeiro grau. Ele vai ter um comportamento de crescimento assim. Já os juros compostos, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Repara que tem um expoente. Então, ela já cresce exponencialmente. Ela cresce muito mais rápido. Tá? Então, os juros compostos, eles crescem muito mais rápido que os juros simples. Isso tem aplicação em biologia também. Os vírus crescem em juros compostos. Eles crescem muito rápido. As bactérias também, se proliferarem. Tá bom? Uhum. Então, vamos ver aqui. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos supor que eu falo assim, eu tenho R$1.000 e aí eu vou aplicar numa taxa de juros simples que é 2% ao mês. E eu vou aplicar durante 5 meses. Eu quero saber quanto que eu vou ganhar de juros disso daí. Como é que eu vou fazer para saber? Eu tô falando que é juros simples, então é essa fórmula aqui.
substituir. Juros, que é o que eu quero descobrir, é igual capital 1.000, a taxa 2%. Se eu botar só o número 2, está errado. Porque 2% é o quê? 2 sobre 100. Sim. Então, eu sempre tenho que botar sobre 100. Vezes o T, que é o tempo, 5 meses. Aí, o que eu posso fazer aqui? Simplificar. Cortar o zero. Cortar o zero. Dividir por 100 em cima e embaixo. Uhum. Aí, vai sobrar 10 vezes 2 vezes 5. 10 vezes 2... 20. 20 vezes 5... 100. 100. Então, rendeu R$100. Certo? Certo. Seria bom se a gente botasse dinheiro na poupança e rendesse, né? 2%. Mas a poupança, se eu não me engano, ela rende 0,04. Então, vamos lá. Se eu colocar R$1.000 a uma taxa de 0,4% ao mês durante 2 anos. Aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, porque eu te dei a taxa por mês e te dei o tempo em ano. Então, eu vou passar o tempo para meses. Um ano tem 12 meses, então 2 anos vai ter o quê? 24 meses. Não é isso? Uhum. Então, os juros aqui, 1.000. A taxa é 0,4 sobre 100. Eu tenho que botar o sobre 100. Vezes o tempo, que é 24. Dá para simplificar, dividir aqui por 100. E aí eu vou fazer 10 vezes 0,4, eu vou andar com a vírgula, vai virar 4. Vezes 24. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. R$96. Olha isso, eu boto R$2.000 na poupança, 0,4% ao mês, eu só tenho R$96 de lucro. Agora, vamos supor que é o contrário. Eu tenho R$1.000 na fatura do cartão, a taxa é de 20% ao mês e eu fico devendo esse cartão durante 2 anos. Vamos ver para quanto vai minha dívida? O montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. R$1.000 vezes 1 mais a taxa, que é 20 sobre 100, elevado, 2 anos são o quê? 24 meses. R$1.000, 20 sobre 100 é 0,2 elevado a 24. 1.000, 1,02 elevado a 24. Vamos ver aqui na calculadora quanto é que vai dar. Dá 1,02 elevado... Não, peraí. A 24. Peraí. Meu computador não tá querendo ir. Deixa eu fazer aqui no celular. 1,03 elevado a 24. 1,684. Então, 1.000 vezes 1,684. Então, se eu andar aqui com a vírgula 3 casas, R$1.608,40. Ou seja, se eu coloco R$1.000 na poupança, ele me rende R$96 em 2 anos. E se eu tenho uma fatura de R$1.000, eu vou pagar R$1.608,40. Bem mais, né? Uhum. Tá. Agora vamos supor que eu falo assim, ó, em juros simples. Eu falo que eu paguei R$200 de juros. E
E eu quero saber qual é o valor inicial se eu deixei uma taxa de 5% ao ano durante 10 anos. Então, juro simples, J é igual a CIT, né? Capital vezes taxa vezes o tempo. Os juros é 200. O capital eu não sei. A taxa é 5%, é 5 sobre 100. E o tempo é 10 anos. Então, vou simplificar aqui, ó. 200 é igual a 5 décimos vezes C. 10 está dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando. Aham. Então, vai ficar 2.000 igual a 5C. O 5 está multiplicando, ele passa Dividindo. E aí eu vou ter 2.000 dividido por 5, que vai dar 400. Então, o capital inicial é de R$400. Foi? Entenderam? Aham. Então, vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Eu tive um juro de R$400. Eu apliquei R$3.000. E aí eu quero saber qual é a taxa que eu apliquei durante 6 meses. Então, juros simples de novo. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é 400, capital 3.000, a taxa é I e o tempo é 6. Eu posso dividir por 100 dos dois lados, por isso que eu corto zero. Vai ficar 4 igual 30 vezes 6, 180. I. Então, vai ser 4 sobre 180. Divide por 4. Vai dar 4, vai dar 45. 1,45 avos. Vamos ver que conta que é isso aqui. 1 não dá para dividir por 45, então bota o 0 aqui, 0 aqui. 10 ainda é menor que 45, então bota um 0 aqui, um 0 aqui. Agora 100 dá. 2 vezes 45 dá 90. Para 100 sobra 10. Quero continuar a conta, vai dar 2 de novo. Vai dar 90, vai ficar sempre sobrando 10. Então isso aqui é aproximadamente 0,02, né? Se eu passar para a fração, é 2 sobre 100. Ou seja, a taxa é de 2%. Jamile, Vanderlei, Amanda, entenderam? Aham, entendi. Foi? Então tá. Foi. Então aqui, ó, vamos ver outro. Eu falo que os juros é de 600, o capital é 1.200, não, 12.000. A taxa é 4% e eu quero saber o tempo. 4% ao mês, por exemplo. Então, J, capital, taxa vezes o tempo. J é 600, capital 12.000, a taxa é 4 sobre 100 e o tempo eu vou descobrir. Posso simplificar aqui, ó. Aí vai ficar 6 igual a 480 sobre 100 vezes T. Posso simplificar aqui de novo, ó. Aí vai ficar 6 igual a 48 décimos T. O 10 está dividindo, ele passa multiplicando. 60 é igual a 48T. T vai ser 60 dividido por 48. Dá para dividir por 12 em cima e embaixo. Simplificar. 5 sobre 4. Que vai dar 1,25. De tempo. Um mês e 0,25 de um mês. O que seria 0,25 de um mês? Nada. É alguns dias, né? Aí eu tenho que pensar, um mês tem 30 dias. Ah, tem mês 31, mas comercialmente a gente pensa em 30. Então, eu vou fazer essa conta aqui, 2,5 vezes 3. Daria 7,5. Então, seria um mês, 7 dias e algumas horas de um dia. Tá bom? Tá bom. Aí a gente vai para juros compostos.
montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí eu falo assim, qual é o montante se eu aplico R$100 numa taxa de 1%, de 10%, melhor, durante 2 meses. Então, o montante vai ser o capital, que é 100, 1 mais 10 sobre 100, isso aqui elevado a 2. 10 sobre 100 simplifica, é 1/10 ao quadrado. 1/10 é 0,1, então vai ficar 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,21. E aí 100 vezes 1,21 vai dar 121. Então eu vou ter R$121 de lucro. Foi? Foi. Agora eu falo pro montante. É 600. Quero saber o capital. A taxa é de 10% e o tempo é 2 meses de novo. Aí, mesma fórmula, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante 600, capital quero descobrir, a taxa 10 sobre 100 ao quadrado. 1 sobre 100, 0,1. Então, 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, o capital vai ser 600 sobre 121, 1,21. Vamos ver aqui quanto é que vai dar essa divisão. Que também não vai dar exato. A gente vai arredondar. Vai dar 495,87 aproximadamente. Certo? Certo. Agora, vou falar assim. O montante é 1.000, capital é 100, a taxa é 10% e eu quero saber o tempo. Então, vai ficar 1.000 é igual a capital 100, 1 mais 10% elevado a t. Simplifica aqui, 10 é igual a 1,1 elevado a t. Aí, como é que eu vou fazer para me livrar desse t aqui? Eu vou ter que jogar log dos dois lados, logaritmo. Vou jogar log aqui e log aqui. Então, vai ficar log de 10 na base 10, log de 1,1 elevado a t. Quando eu tenho, na base 10. Quando eu tenho um expoente, a gente dá um peteleco nele e ele cai multiplicando. Log de 10 na base 10 vai dar 1. E aí vai ficar t log de 1,1 na base 10. Então, t é igual a 1 sobre log de 1,1. Deixa eu ver aqui. Engraçado. Fazer no celular log de 1,1. Zero vírgula 0,04. Então, é 1 sobre 0,04. Aí eu multiplico por 100 em cima e embaixo, para me livrar da vírgula. 100 dividido por 4 vai dar 25. E aí o tempo é 25 meses. Foi? Foi.
vocês vão me dizer se eles são gráficos de juros simples ou compostos e por quê. Não é fazer conta não, é só observar o padrão. Esse primeiro aqui é juros simples ou composto e por quê? Juros simples, porque ele está indo reto. Isso. E o segundo? Juros compostos. Isso, porque ele é exponencial. E o terceiro? Composto. E o quarto? Simples. Isso. Muito bem. O primeiro tem comportamento de juros simples ou compostos? Simples. E o de baixo? Composto. E o daqui da direita, em cima? Simples. Isso. E esse aqui? Composto. Isso. Muito bem. Por quê? Porque pode cair uma questão de múltipla escolha e aí você tem que descobrir qual é o gráfico. Por exemplo, quer ver? Ele fala assim, ó, dada a relação a seguir, qual gráfico representa essa relação? Vamos supor assim. Aí eu vou botar aqui as opções e vocês vão me falar qual que representa. Ó. Qual representa? O A, o B, o C ou o D? O A. O A. Por que que é o A? Porque ele está na exponencial e ele está crescendo. O B não pode ser, porque o B é uma reta, então ele é juros simples. O C, ele é juros compostos, só que ele está decrescendo. Então, esse é só se o expoente fosse negativo. E o D também é juros simples. Se eu tivesse isso aqui, ó. Três opções. O A, B ou C? O B. O A. Por quê? Ele é juros simples. O B seria se eu tivesse isso aqui, ó, 1,3 elevado a t. Aí sim. Porque aqui seria juros compostos. Aqui é juros simples. Aqui é 1,3 vezes t. Aqui é 1,3 elevado a t. Entendeu a diferença? Sim. Jamile e Vanderlei, entenderam a diferença? Entendi. Entendeu, Sim. Wander? Tá. Se eu tivesse assim, ó. Qual seria o gráfico? O A, o B ou o C? Que representa esse aí. Não sei. O C é uma reta, então ele é juro simples. Esse aqui está elevado a expoente, então esse aqui é juro composto. Então não poderia ser o C, ou é o A ou o B. Seria o A? Também não seria o A, porque o A é uma exponencial que está crescendo. E aqui, ó, eu fiz de propósito, aqui o expoente está negativo. Então ela é decrescente, teria que ser o B. Ela tem um comportamento de queda. Aqui é juros compostos, só que decaindo, entendeu? Uhum.
Seria o A, o B ou o C? Peraí. Agora sim. Seria o B. O B, isso aí. Por quê? Porque aqui negativo, decrescendo. Aqui é juros compostos, que está decaindo. E aqui é juros simples, que está subindo. Uhum. Então, isso ajuda também para questões de exponencial, quando também tem em biologia e física. Tá? Tá. Quem é maior? Esse ou o segundo? O da esquerda ou da direita? O segundo? O segundo, porque é expoente. Aqui é 0,3 elevado a x. Na esquerda é 0,3 vezes x. Quem é maior? Da esquerda ou da direita? O primeiro. O primeiro, né? Porque ele é positivo. Ele é linear crescente. Quem é maior? 0,4 elevado a t ou 2 elevado a t? 2 elevado a t. Por quê? Porque a base é 2 e aqui é 0,4. A base é maior, então ela vai crescer mais rápido. Quem é maior? Esse ou esse? Primeiro? Aqui é como se fosse 30 centavos vezes t. Aqui é como se fosse R$1 vezes t. É o segundo. Porque o número que está multiplicando t, 1 é maior que 0,3. Quando a base é igual, a gente olha para os expoentes. Ah, sim. Quem é maior? 2 elevado a t ou 2 elevado a menos t? 2 elevado a t. 2 elevado a t. Isso aí. Porque 2 elevado a menos t é 1 sobre 2 elevado a t. Ele está decrescendo. Uhum. Quem é maior? Zero vírgula 4x ou 2x? 2x. 2x, né? R$2 é maior do que 40 centavos. Muito bem. Isso aqui é uma distribuição que a gente viu ontem. Quem é a moda dessa distribuição? O 3. O 3. Quem é a mediana? Mediana é o termo que fica no meio, né? É o 6. É o 6, né? Porque aí fica 3 para a esquerda, 3 para a direita. E se eu tiver isso aqui? Quem é a moda? O 4 e o 5. Isso, então ela é bimodal. E a mediana? Tem 8 termos, né? Então vai ficar 3 para a esquerda, 3 para a direita e a mediana vai ser a média aritmética dos dois do meio, que dá 5. Se eu tivesse isso aqui,
moda? Nesse caso, quem é a moda? Quem é que aparece mais vezes? Ou quem são os que aparecem mais vezes? Um e o 2. 1 e 2, né? E a mediana? De novo, eu tenho uma quantidade par de termos, né? Então é 3 para cá, 3 para lá, e a mediana vai ser o meio. 2 mais 3 dividido por 2. Que vai dar o quê? 5 sobre 2, que é 2,5. Aham. Se eu desse assim em formato de frequência. E eu quisesse saber a média aritmética dessa tabela, como é que eu faria? Eu pego o número vezes a quantidade de vezes que ele aparece. O número vezes a quantidade de vezes que ele aparece. O terceiro número, que é 8, vezes a quantidade de vezes que ele aparece, que é 2. Lembra que frequência é quantas vezes o número aparece. Dividido pela soma das frequências, né? Porque a frequência me diz a quantidade de elementos que eu tenho. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 10, 30. 8 vezes 2, 16. 5 mais 10, 15. Mais 2, 17. 10 mais 30, 40. Mais 16, 56. Dividido por 17. Aí, quanto é que vai dar 56 dividido por 17? 3,2. Então, a média aritmética aqui é 3,2. E se eu perguntasse dessa tabela, quem é a moda? Fala pra mim. É a moda. O 10. O 10 é a quantidade de vezes que aparece. A moda vai ser o número 3. 10 é o que mais aparece, tá certo. Mas aí o número que se refere a ele é o 3, entendeu? E a mediana? Como é que eu vou achar a mediana? Para eu achar a mediana, eu tenho que somar a frequência. Dá um susto. Aí vai dar, tem 17 elementos. Se eu pegar 17 elementos e dividir por 2, 8 para cada lado. Então, o nono elemento é que é a minha mediana. Né? No 2 aqui, ele já aparece 5 vezes. E aí, depois aqui embaixo, o 3 aparece 10 vezes. Então, daqui eu já tenho os 15 primeiros termos. Eu quero o termo de posição 9, que é o que está no meio. Então, o último termo aqui é posição 15. O último aqui é posição 5. Então, o termo de posição 9 está aqui. Então, a mediana também é 3. Se você não consegue enxergar, pega a distribuição e faz aqui embaixo. Ó, o 2 aparece 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois o número 3 aparece 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 8 aparece 2 vezes. E eu quero achar a mediana. Corto um lá, um cá. Um lá, um cá. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Tá vendo? Deu exatamente a mediana. Só que você viu que essa distribuição tem 17 termos. Eu tive que ficar abrindo isso, 17 termos. Imagina se isso aqui tivesse tivesse 100 números. Eu ia ficar escrevendo os 100 termos. Por isso que a gente tem que se acostumar a ver com a tabela. Entendeu? Aham.